No final dos anos 90 e início dos anos 2000, um som distinto ecoava em canteiros de obras, escritórios e corredores do poder. Não era o toque de um telefone comum, mas um bip agudo e eletrônico, seguido por uma voz. Esse era o som da Nextel. Em uma era pré-smartphone, onde a comunicação móvel ainda engatinhava, a Nextel não vendia apenas telefones. Ela oferecia acesso a um clube exclusivo e hiperconectado. A prática que definia este império era o Push-to-Talk, PTT, ou simplesmente o rádio. Em vez de discar um número, esperar a chamada completar e iniciar uma conversa, os usuários simplesmente apertavam um botão para falar instantaneamente com um indivíduo ou um grupo inteiro. Era uma comunicação direta, crua e incrivelmente eficiente, transformando o celular em um walkie-talkie glorificado com alcance nacional. Uma ferramenta de trabalho que rapidamente transcendeu sua função. Esse método parecia quase arcaico para alguns, mas para seus usuários era revolucionário. Em setores como logística, segurança e construção, onde a coordenação instantânea de equipes é vital, o PTT eliminava segundos preciosos. A capacidade de transmitir uma mensagem para todos os membros da equipe de uma só vez, sem a formalidade de uma ligação, otimizava operações e criava um fluxo de trabalho contínuo, quase como uma consciência coletiva. A evidência desse domínio está nos números e na cultura que se formou. A Nextel ostentava uma das maiores taxas de ARPU, receita média por usuário, da indústria, pois seus clientes empresariais viam o serviço não como um luxo, mas como uma ferramenta indispensável. Revistas de negócios da época e depoimentos de usuários retratavam a Nextel como a espinha dorsal comunicacional de inúmeras indústrias que moviam a economia do país. O impacto social foi profundo e imediato, criando uma subcultura facilmente identificável. O som do PRIP tornou-se um símbolo de status, indicando que a pessoa era importante, conectada e parte de um grupo produtivo. Era a trilha sonora da eficiência. No entanto, essa mesma tecnologia que ergueu o império da Nextel continha as sementes de sua própria obsolescência. Uma dependência que a tornaria vulnerável a uma revolução tecnológica iminente. A lealdade dos clientes da Nextel não se baseava apenas na utilidade, mas em um profundo senso de identidade e pertencimento. A empresa não tinha apenas clientes, ela tinha devotos. O botão lateral não era somente uma função, era um ritual que conectava uma tribo. Utilizar o PTT significava fazer parte de um ecossistema fechado e eficiente, onde a comunicação era instantânea e a colaboração, a norma, gerando um poderoso efeito de rede. Este fenômeno cultural fazia sentido em um mundo onde a comunicação ainda possuía muitas barreiras. Antes do WhatsApp e de outros aplicativos de mensagens instantâneas, a coordenação de grupos era um processo lento e fragmentado. A Nextel ofereceu uma solução elegante e robusta, criando um ambiente onde equipes podiam operar com uma sinergia sem precedentes. Era a promessa de estar sempre ao alcance, de forma imediata e sem filtro. A prova dessa cultura tribal está na feroz resistência dos seus usuários à mudança, mesmo quando alternativas surgiram. Muitos se recusavam a trocar seus robustos aparelhos Motorola por dispositivos mais modernos, que não ofereciam o PTT. Em fóruns online e artigos da época, é possível encontrar inúmeros relatos de pequenas empresas que afirmavam que suas operações inteiras dependiam exclusivamente da rede e da funcionalidade oferecida pela Nextel. As consequências dessa lealdade foram uma faca de dois gumes. Por um lado, garantiram à Nextel uma base de clientes estável e lucrativa por anos, com taxas de cancelamento, churn, extremamente baixas. Por outro, essa mesma devoção criou uma perigosa zona de conforto para a empresa.
Acreditando ter um público cativo e um serviço insubstituível, a Nextel subestimou a velocidade com que o cenário tecnológico estava prestes a mudar radicalmente. A empresa estava tão focada em servir sua tribo que não percebeu que o mundo ao redor estava construindo um novo tipo de aldeia, uma aldeia global e digital. A fixação em sua tecnologia proprietária, a rede Eden, que era perfeita para o rádio, seria exatamente o que a impediria de evoluir. A questão sobre o que levou o fim da Nextel começa a ser respondida aqui, no auge de sua força. Enquanto a Nextel celebrava sua posição dominante no nicho corporativo, uma revolução silenciosa ganhava força. O ano de 2007 marcou um ponto de inflexão com o lançamento do primeiro iPhone, seguido de perto pelo ecossistema Android. Esses novos dispositivos não eram apenas telefones, eram computadores de bolso. A atenção do consumidor e do mercado começou a migrar da comunicação por voz para a navegação na internet, e-mail e aplicativos. A prática de se comunicar por rádio, antes um diferencial, começou a parecer limitada. Por que se contentar com rajadas de voz quando se podia enviar fotos, vídeos, e-mails e acessar um universo de informações na palma da mão? O contexto cultural estava mudando rapidamente. A demanda por dados e conectividade constante superou a necessidade de comunicação instantânea por voz para a maioria do público, inclusive para muitos profissionais. A evidência histórica do declínio iminente estava na própria tecnologia da Nextel. Sua rede, chamada IDEN, Integrated Digital Enhanced Network, era uma obra de engenharia brilhante para sua finalidade original, combinando voz e rádio. Contudo, ela era terrivelmente ineficiente para o tráfego de dados. As velocidades eram lentas, incompatíveis com a experiência rica que as redes 3G e posteriormente 4G ofereciam aos usuários de smartphones de outras operadoras. As consequências dessa defasagem tecnológica foram devastadoras. A Nextel ficou presa em um dilema: manter a rede IDEN para satisfazer sua base de clientes leais ao PTT ou investir bilhões em uma nova infraestrutura para competir no emergente mercado de dados. A empresa tentou fazer ambos, lançando aparelhos que eram híbridos desajeitados, mas já era tarde demais. A concorrência estava a anos-luz de distância em inovação. A empresa que outrora fora sinônimo de vanguarda e eficiência, agora parecia um anacronismo tecnológico. Sua fortaleza, a rede IDEN, tornou-se sua prisão. Para sobreviver, uma decisão drástica foi tomada, uma aliança que prometia ser a salvação, mas que, na verdade, apenas aceleraria a sua queda, selando de vez a resposta para a pergunta sobre o que levou o fim da Nextel. Em 2005, em uma tentativa desesperada de se modernizar e expandir, a Nextel anunciou uma fusão monumental com a Sprint. No papel, a união parecia genial. A Sprint possuía uma ampla base de clientes de varejo e uma rede CDMA mais moderna, preparada para dados. A Nextel trazia seus valiosos clientes corporativos e uma receita média por usuário altíssima. Juntas, elas seriam uma força capaz de desafiar gigantes como a AT&T e a Verizon. A prática empresarial por trás da fusão era combinar o melhor dos dois mundos. A teoria era que os clientes da Nextel poderiam, eventualmente, migrar para a rede da Sprint, desfrutando de velocidades de dados mais altas, enquanto mantinham, de alguma forma, a funcionalidade do PTT. A nova empresa, Sprint Nextel, sonhava em dominar tanto o mercado corporativo quanto o de consumo, oferecendo um portfólio de serviços completo e imbatível. O contexto, no entanto, revelou uma incompatibilidade fundamental, não apenas tecnológica, mas também cultural. A cultura corporativa da Sprint era a de uma grande operadora de varejo, focada em volume e promoções. A da Nextel era mais ágil e centrada no cliente empresarial de alto valor.
Os funcionários de ambos os lados se viam como rivais, não como colegas. As reuniões eram descritas como tensas, com visões de negócios completamente opostas colidindo constantemente. A evidência histórica do desastre está nos resultados financeiros e operacionais pós-fusão. O maior problema era técnico. As redes IDEN da Nextel e CDMA da Sprint eram como água e óleo, completamente incompatíveis. A integração se provou um pesadelo logístico e financeiro, custando bilhões e gerando poucos resultados. Em vez de sinergia, a fusão criou um monstro burocrático e tecnologicamente fragmentado, incapaz de inovar ou responder ao mercado. As consequências foram catastróficas. A empresa combinada começou a perder clientes de ambos os lados. Os leais usuários da Nextel se sentiram abandonados à medida que a qualidade da rede IDEN se deteriorava por falta de investimento, e os clientes da Sprint se frustravam com a falta de foco da nova gestão. A fusão de 36 bilhões de dólares se tornaria um dos maiores fracassos corporativos da história, o golpe de misericórdia que definiu o fim da Nextel. Após anos de prejuízos bilionários e uma hemorragia constante de assinantes, a Sprint finalmente tomou a decisão inevitável. Em 30 de junho de 2013, a rede IDEN da Nextel foi oficialmente desativada nos Estados Unidos. O som característico do PRIP, que definiu uma era de comunicação e produtividade, silenciou para sempre. Os últimos usuários fiéis foram forçados a migrar para a rede da Sprint, abandonando os aparelhos e a funcionalidade que amavam. O fim da Nextel não foi causado por um único erro, mas por uma tempestade perfeita. A lealdade extrema a uma tecnologia proprietária, a incapacidade de se adaptar à revolução dos dados e uma fusão desastrosa criaram um caminho sem volta. O que levou ao fim da Nextel foi, ironicamente, a mesma coisa que a tornou tão bem-sucedida. Sua recusa em abandonar a identidade que a consagrou, mesmo quando o mundo inteiro já havia seguido em frente. O legado da Nextel serve como uma poderosa lição sobre inovação e complacência. Ela nos mostra como uma empresa pode dominar completamente um nicho, criar uma cultura de marca incrivelmente forte e, ainda assim, desaparecer em menos de uma década. É um lembrete de que nenhuma tecnologia é eterna e que a capacidade de adaptação é, em última análise, o verdadeiro motor da sobrevivência no mundo dos negócios e da tecnologia. Olhando para o presente, somos cercados por tecnologias e marcas que parecem onipresentes e indestrutíveis. De redes sociais a ecossistemas de aplicativos, nossa vida digital é moldada por gigantes. A história da Nextel nos força a perguntar: quais das práticas e ferramentas que usamos hoje e que consideramos essenciais parecerão tão estranhas e datadas para as futuras gerações quanto um telefone rádio que fazia PRIP? Quais outros gigantes da tecnologia você viu nascer e morrer? A queda da BlackBerry, o esquecimento do MySpace, a ascensão e o fim do MSN Messenger. Cada história tem uma lição. Comente abaixo qual império tecnológico você gostaria que explorássemos em nosso próximo vídeo. E se você gosta de mergulhar fundo nessas histórias de ascensão e queda, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.